Canal Deus Quer Falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Nós somos a última geração, a última que pisa neste chão. Então, se tem alguma que for próxima do fim, mais próxima, essa geração é nossa. E é saudável a igreja de Cristo esperar pela volta de Jesus, querer a volta de Jesus, se preparar para a volta de Jesus. Todas as gerações antes da nossa se prepararam, esperaram pela volta de Jesus, e não pode ser diferente conosco. Todavia, eu acredito que nenhuma outra geração esteve tão próxima da volta como a nossa. Teve tanta tecnologia e tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo, e em escala muito maior do que a nossa. Nós temos que nos preparar. Eu creio que Jesus está voltando, creio que estamos vivendo o tempo do fim, creio que estamos na metade da última semana de Daniel, creio que tudo está apontando para o retorno triunfal de Cristo. Agora, por que se pregar isso? Isso já vai acontecer, eu não posso mudar a profecia. Por que se prega isso? Qual é o papel da igreja nisso? Como a igreja está situada diante disso? O interessante é notar que nós vemos uma igreja apática, abatida, inerte, morta diante dos sinais. Jesus disse que quando ele viesse, o povo estaria como nos dias de Noé. Tinha um louco lá pregando que haveria um dilúvio, um juízo, construindo uma arca gigante, dizendo que só haveria salvação lá dentro da arca. E a Bíblia diz que o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, comprava e vendia. Uma indiferença tomaria o povo próximo à volta de Jesus. As pessoas estariam interessadas no hedonismo, na satisfação pessoal, na procura pelo prazer. As pessoas não iriam estar se importando com o eterno, senão com o terreno, com a vida vindoura, senão com a vida presente. Esse é o grande problema. Para que se pregar sobre escatologia? Não podemos mudar o curso da história. Para que falar sobre a volta de Jesus? Ninguém pode impedir ele de voltar. Para que ensinar textos aos quais não temos capacidade alguma de invertê-los, a sua ordem? Para quê? Para nós despertarmos do sono. Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Para nos prepararmos como uma noiva ataviada, adornada, pura, sem mancha, para o seu noivo. E será que nós estamos assim? Que sinais o Senhor pode dar da vinda? Vamos ver. Os discípulos estão com ele no Monte das Oliveiras e perguntam a ele: mestre, quando será isso? Que sinais o Senhor nos dá da sua vinda? Jesus podia ter dado uma resposta simples: olha, daqui 2 anos, depois do almoço, tal hora, ali naquele lugar, pode me esperar, eu voltarei. Não é assim que ele responde. Ele começa a fazer um sermão bem complexo, bem profundo, que envolve tanto profecias do primeiro século da era cristã, até o ano 70, como os últimos dias. E ele vai começar dando sinais. Ele não disse a hora exata, ele não disse o dia exato, ele não disse a maneira exata, específica, mas ele deu sinais aos quais, hora que olhássemos e atentássemos, indicariam que ele estaria vindo. E quando falamos a vinda de Jesus, a volta de Jesus, nós não podemos entender que ele está dizendo só que ele vai dar um passeio aqui. Quando ele dá sinais do fim dos tempos. Essa era terminará. Quando fala fim, fala do juízo dele sobre as nações, da destruição desse mundo. Quando fala fim, fala do arrebatamento da igreja. Quando fala fim, fala do julgamento da besta, do falso profeta e dos que adoraram a marca. Quando fala a volta de Jesus, fala o fim dessa era, desse tempo. Essa era terminará. Os poderosos e as nações serão julgadas.
essa esfera existencial acabará, a igreja de Cristo sairá desse local, Deus enviará juízos sucessivos sobre a terra. Isso é a volta. Quando fala volta, fala de todos esses acontecimentos, e eles sucederão. Então Jesus disse que um dia ia haver o fim, e Ele deixou sinais, para que nós ao vêssemos, nós, eu e você, a palavra foi entregue à igreja, a mim e a você, não fôssemos pegos de surpresa. Ele deixou sinais para que nós nos preparássemos para a sua vinda. Ele mesmo diz que quando o Filho do Homem vier, Ele quer nos encontrar vigilantes, esperando por Ele, atentos, preparados para esses dias. Que dias são? Como serão esses dias? Então Ele começa a listar aqui sinais. Olhem ao vosso redor e vejam que o fim se aproxima. E Ele começa aí no verso 4. Jesus lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Verso 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Engraçado o primeiro sinal que Ele disse. Presta atenção. Próximo à volta de Jesus, a volta de Jesus não seria marcado por avivamento. A volta de Jesus não seria marcado por um progresso suntuoso do reino. A volta de Jesus seria marcado por engano religioso, uma explosão de falsos profetas, falsos milagres, falsos sinais, falso evangelho, falsa pregação, falsa igreja, falsos apóstolos, falsa conversão, falso batismo precederia a sua volta. E o que você está vendo? Só ligar a TV no sábado de manhã. O verdadeiro não sei onde você encontra muito não, mas o falso, qualquer esquina, haveria isso. Queridos, isso está acontecendo. Falsos profetas, o engano está proliferando como nunca. Eu nunca imaginei que eu iria ver o que eu estou vendo hoje. Eu nunca imaginei que ia ver tanta heresia, tanta besterol teológico como agora. Isso é um sinal. Para você ter uma ideia, uma matéria de 2014 do site Gospel Prime, presta atenção, ela deu alguns números para a gente saber. O último censo evangélico que foi feito em 2010, assinalou a marca de 42 milhões e 300 mil evangélicos no Brasil. Quase 50 milhões de evangélicos hoje na nação brasileira. O jornal Correio Brasiliense estima que foram abertas no ano de 2013, 14 mil igrejas evangélicas. A média foi de 12 igrejas novas a cada dia no país. A cada dia se abre 12 igrejas novas. Desse total de 14 mil igrejas, apenas 4.400 possuíam CNPJ. Foram 9.600 igrejas abertas irregularmente em 2013. Existem hoje 4.500 cantores e bandas evangélicas em atuação, 600 rádios evangélicas registradas em país, fora as inúmeras piratas, 157 gravadoras produzindo material evangélico, 150 editoras evangélicas, 3.000 novos títulos de livros lançados todos os anos. As igrejas evangélicas arrecadavam em 2014 a quantia de 60 milhões de reais por dia, e anualmente o total de 21 bilhões e 500 milhões de reais, segundo dados da Receita Federal. É uma máquina de movimentar dinheiro. Reportagem da revista Isto É: surgiu, segundo os dados do censo 2010 do IBGE, uma nova categoria de evangélicos: evangélicos não praticantes, ou os desigrejados. Eles são mais de 4 milhões de pessoas.
A projeção é que em 2020 os evangélicos sejam mais da metade da população brasileira, segundo dados do CEPAL. Veja que explosão! Agora me fale, o quanto disso é bíblico? O quanto disso é veraz? É verdadeiro? O que você está vendo florescer na nação brasileira é o engano e heresia. Cuidado, o próprio Jesus disse: se ouvir que o Cristo está ali, não saia. Se ouvir que ele está acolá, não ireis até lá, porque surgirão muitos falsos cristos, fazendo tão grandes sinais, que se fora possível, enganariam até os eleitos. Cuidado com isso. Você que é crente de cabecinha voada, como Paulo disse aos Efésios: não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Os crentes brasileiros são meninos. Menino fala ali de sem malícia, sem discernimento, e são levados por todos os lados, pelas novidades do mercado da fé, e facilmente enganado pelos lobos. É isso que nós estamos vendo. Esta profecia está se cumprindo cabalmente. Apocalipse capítulo 13 diz: e vi uma besta que surgiu da terra, e ela tinha 2 chifres, e pele de cordeiro, mas falava como dragão, de maneira que até fogo do céu fazia descer. O que é isso? Veja só, ela tinha pele de ovelhas, mas a Bíblia diz que falava como dragão. Tinha pele de ovelha significa o quê? Essa besta parecia-se cristã, fazia sinais e prodígios, mas não é pelo sinal que você conhece, não é pelo milagre, é quando falava como dragão. Tinha postura de crente, sinais, prodígio, maravilha, milagre, mas a doutrina, quando pregava, heresia. E isso está acontecendo. Segundo sinal, verso 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Dos 162 países estudados pelo IP, Institute for Economics and Peace, apenas 11 não estão envolvidos em nenhum tipo de guerra. De 162 países estudados, 11 não estão envolvidos em guerra. A nossa geração, nosso tempo, é um tempo de conflitos. As fronteiras estão em guerras, guerras civis, guerras frias, guerras santas, guerras religiosas, guerras por pedaço de terra, guerra envolvendo poder política. O Senhor disse que guerras e rumores de guerra marcariam a sua volta. Mísseis sendo lançados nos Estados Unidos, Rússia se armando, Coreia do Norte se armando, nuvens escuras pairam sobre as nações, e pode-se estourar uma guerra de níveis sem precedentes. Quase 150 nações do mundo estão em guerra, sinais do fim. O que mais a Bíblia diz? Verso 6, guerras e rumores de guerras. Verso 7 é a mesma coisa: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Fome marcaria. A Organização das Nações Unidas estimou que 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Você ouviu? Você sabe o que é isso? Quantos habitantes tem São Paulo e Grande São Paulo? Vamos colocar 30 milhões. É mais de 20 vezes a Grande São Paulo. 870 milhões de pessoas em todo o mundo passam fome. 2/3 da população mundial passam fome. E Jesus disse que a sua vinda seria marcada por fomes, pestes. O que é pestes? Epidemias, câncer. Temos quase mais de 10 mil espécies de cânceres que matam milhões todos os dias. AIDS, gripe aviária, gripe suína, zika vírus. O mundo ia ser assolado por uma onda de epidemias. Está acontecendo como nunca. O que mais?
O verso 7 ainda: fomes e terremotos. Presta atenção nesse dado. Em todo o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, matando 350 mil em todo o século XIX. 41 grandes terremotos matando 350 mil pessoas. No século XX, até maio de 97, já havia ocorrido 96 grandes terremotos que provocaram a morte de mais de 2.150.000 pessoas. Note o que eu estou trazendo usando esses dados. Quando Jesus disse desses sinais, eles sempre ocorreram na era cristã. Então você pode alegar a mim: pastor, mas esses sinais aí estão furados. Então Jesus tinha que ter voltado 10 anos atrás, 20 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, porque houveram. Mas note pelas estatísticas que dizem: quanto mais o fim se aproxima, mais esses sinais iriam se intensificar. Quando eu era garoto, tinha um grande terremoto a cada 5 anos, a cada 10. Hoje tem um grande terremoto todos os meses. À medida que o fim se aproxima, iria se afunilar. Todos os sinais sempre aconteceram. Mas quando o fim se aproximasse, esses sinais aconteceriam com mais frequência e mais intensidade. Haveria mais terremotos e mais devastadores, mais fome e mais mortes, mais pestes e mais flagelos. Seria assim. Eles iriam aumentar em número e em intensidade. E é isso que nós estamos vendo, apontando para o fim. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos quase se esfriará. Multiplicar a iniquidade. Seria um tempo que o amor sumiria da sociedade, inclusive da igreja. E a causa seria o multiplicar da iniquidade. Veja só, presta atenção para você saber. Deus, antes de despejar o juízo sobre a terra, Ele espera a iniquidade do homem atingir o nível máximo. Foi assim em Sodoma, foi assim no Egito, foi assim nas cidades que Ele destruiu. O que aconteceu foi nos antediluvianos. A iniquidade chegou a pontos tão profundos que Deus não suportava mais. Então Ele envia o juízo. Sodoma e Gomorra, praticava-se a sodomia. Eram orgias, era um bacanal, era uma coisa tão hedionda que chegou o cúmulo, o ápice deles quererem abusar sexualmente de 2 anjos. Então Deus diz para tirar de lá Ló, e Ele despeja a sua ira. O que acontece? Se o fim é marcado por despejar da ira, a ira só é despejada quando a iniquidade do homem atinge o seu máximo. Irmão, nós chegaremos a níveis de depravação que você não tem ideia. O homem se tornará uma besta, um animal. A iniquidade se multiplicará e ela atingirá o seu limite máximo. Deus entregará essa geração. Diante da mente caída do mundo, não haverá nenhuma oposição para aceitar isso, porque Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera, a besta já reina, o seu sistema já está no mundo, o antideus, o comunismo, o fascismo, as ideologias, a promiscuidade, tudo já é o sistema da besta. Então, se tem alguma que foi próxima do fim, mais próxima, essa geração é nossa.